Olá, meu nome é Guilherme Tramari e eu e meu grupo vamos apresentar o nosso trabalho final de curso, que é sobre a aplicação do BIM a anteprojetos de obras portuárias. Apenas dando uma relembrada, a movimentação de carga por navios vem da época colonial, que começou com o uso da cabotagem e ainda hoje é a mais usada movimentando a economia do país, principalmente por navios de contêineres. Vale também relembrar a importância da utilização do BIM, já que foi aprovado um decreto que, a partir do ano que vem, em 2021, será obrigatório o uso dele. O objetivo desse trabalho é fazer a automação da confecção da modelagem computacional de 11 pires de container utilizando o BIM e confecção de estimativa de custo para esses empreendimentos. Para isso ser possível, será utilizado o Revit para gerar modelagem 3D, o Excel para cálculo de custo e fornecimento de informações, como, por exemplo, dimensões do pier, e o Dynamo para automação da modelagem. O Dynamo, ele é uma ferramenta presente no Revit, que transforma algumas informações fornecidas por programação visual em uma modelagem 3D. O Dynamo, ele funciona por nós, que são comandos de ação, e esses nós, eles são ligados entre si através de uma espécie de linha. E o conjunto entre nós e linhas, que gera a modelagem em si, é chamado de rotina. Olá a todos, o meu nome é Matheus Ferreira e eu vou falar agora um pouco sobre o desenvolvimento teórico deste presente trabalho, que é justamente a idealização de projeto antes do início das modelagens. Bom, a primeira coisa a ser levada em consideração para idealizar um projeto como esse é a tipologia de embarcação. O tipo escolhido foi o de navio container, mais especificamente de porte Panamax. O termo Panamax ele vem das máximas dimensões que o Canal do Panamá atendia até o ano de 2016, quando foi reformado. As dimensões aqui apresentadas foram retiradas de Alfredini e Arasaki, e notem que, diferentemente da primeira entrega, agora levaremos em consideração para as modelagens todos os navios da tipologia. Uma vez que a tipologia já tenha sido escolhida, bem como o porte dos navios, o primeiro cálculo a ser feito é o de largura e comprimento mínimo do pier. Aqui nós temos o equacionamento, que leva em consideração as medidas de boca e de loa dos navios. A tabela apresentada nesse slide faz referência justamente ao cálculo de largura mínima e comprimento mínimo para cada porte bruto dos 11 navios referentes à tipologia. Uma vez calculadas as dimensões de largura e comprimento do pier, nós entramos no cálculo de profundidade necessária. A profundidade necessária é a distância entre o leito oceânico e o nível d'água na região do pier. Ela leva em consideração fatores como o squat, que representa o deslocamento vertical da embarcação enquanto ele está flutuando, o efeito onda, que é referente ao movimento causado pelas ondas, mas aqui entra uma consideração. O grupo pensou em uma estrutura de berço abrigada, ou seja, há um obstáculo físico entre as ondas e o terminal portuário. Sendo assim, podemos considerar o efeito onda como zero. O pré-amar é um fator que depende da localidade do pier em questão e deriva dos efeitos de maré, também consideramos como zero. A tolerância de dragagem, que leva em consideração se a estrutura é abrigada ou não, e para estruturas abrigadas o valor adotado é de 0,3. A folga, que leva em consideração o tipo de solo, e novamente é um fator de localidade e de ambiente, então foi adotado o valor de 0,5, que é um valor intermediário. E, por fim, o efeito meteorológico, que leva os efeitos de extremos de intempéries, e para este estudo foi adotado o valor de 1 metro, que é bastante usual para obras portuárias, segundo o professor Diego Cartacho, que é o orientador desse estudo. Na tabela nós temos o cálculo de profundidade para cada um dos portes do navio dos navios dentro da tipologia, e também temos a profundidade mais o freeboard. O freeboard basicamente é a distância entre o nível d'água e a altura máxima da laje do pier. Para este estudo, o freeboard adotado foi de 1,5 metros. Bom, definidas as dimensões do pier e a profundidade necessária para a tipologia,
podemos agora entender a questão das defensas. A defensa é um equipamento que amortece os impactos do navio com a estrutura do pier, para que não seja danificada. A defensa escolhida para esse trabalho foram defensas emborrachadas. Consultamos o catálogo da Trelleborg Marine Systems, e para a escolha das defensas é necessário entender qual é a energia de atracação, qual é o impacto que os navios vão gerar quando estiverem atracando. Para que a energia de atracação seja calculada, você deve fazer algumas considerações quanto ao ângulo de atracação, por exemplo, que para esse estudo foi adotado o ângulo de 45 graus, que é um ângulo bastante agressivo, inclusive. E quanto à velocidade dessa atracação, nós temos algumas delimitações de acordo com a NBR 9782, que considera para esse tipo de porte, bem como para a estrutura abrigada, uma velocidade de atracação de 0,10 metros por segundo. Agora, citando brevemente a questão do tipo de concreto empregado em estruturas como essa, consultamos a NBR 6118, que é justamente referente a projetos de estrutura de concreto, e o que se deve entender aqui é o ambiente no qual o pier se localiza. Nós temos respingos de maré, nós temos a questão da salinidade, é um ambiente bastante agressivo, por isso a norma estipula que a classe de agressividade em um ambiente como esse é a de número 4, justamente a mais alta. Quanto à classe do concreto empregado, adotamos a classe C40. Agora trataremos um pouco do equipamento mais importante, mais relevante em uma estrutura como essa, que é o portainer. O portainer basicamente é um equipamento de carga e descarga de embarcações. Ele é, de forma grosseira, um guindaste, e ele se localiza próximo à embarcação, na região mais próxima à embarcação. Para o nosso estudo, o valor mais significativo quanto às medidas desse portainer é justamente a distância entre os eixos dos trilhos que o comporta. Para este estudo de caso, a distância adotada foi de 18 metros, mas existem portainers que chegam a até 50 metros de distância entre os trilhos. Quanto às regiões de um pier, podemos considerar duas regiões importantes, a back reach e a entre trilhos. A região back reach é responsável por sustentar as cargas verticais de veículos convencionais que fazem o transporte de containers, por exemplo, caminhões, né? Já a região entre trilhos tem a função de comportar o portainer e também de absorver os impactos gerados pelas forças de atracação e amarração dos navios. Notem na figura que na região entre trilhos há componentes de fundação inclinados, e isso é justamente pensado para que a estrutura suporte as cargas horizontais que serão exercidas sobre ela. Agora trataremos um pouco sobre as simplificações adotadas quanto à estrutura para a modelagem computacional. Notem que para as lajes e vigas, na composição realista, existem elementos permoldados. Esses elementos eles servem justamente para que não haja uma grande montagem de formas e a concretagem seja feita de uma forma mais simples. Por estudo de caso, nós adotamos este modelo simplificado ao lado, que além de não possuir elementos permoldados, tem também uma geometria relativamente mais simples. Note que é apenas um quadrado e um retângulo representando a laje e a viga. Quanto a juntas de dilatação, em uma estrutura como essa, essas juntas são calculadas de uma maneira bastante detalhada, porque são blocos de concreto muito grandes e essas juntas têm que ter uma tensão bastante minuciosa. Como o estudo de caso faz referência à modelagem computacional e automatização dessa modelagem, essa questão das juntas não apresentava grande relevância e, por isso, ela foi ignorada. Por fim, quanto à incompatibilidade de fundação,
Como mencionado no slide anterior, existem elementos de fundação inclinados que podem gerar conflitos com as estacas verticais, por exemplo, em dado momento, conforme eles vão se aprofundando no solo. No mundo real, quando há uma incompatibilidade como essa, você faz a realocação do elemento estrutural vertical, porque as composições de fundação inclinadas são as que ganham preferência por suportarem os esforços de maior magnitude do porto, que são as energias de atracação. Agora, detalhando um pouco mais sobre a questão da fundação em si, o método de fundação escolhido foi o de cravamento de estacas. Né? Essas estacas possuem uma seção vazada, que é preenchida por concreto, uma vez que ela esteja devidamente posicionada em seu local. E para a escolha das dimensões, nós consultamos o catálogo da SCAC e escolhemos as maiores dimensões oferecidas dentro deste catálogo, que são de 0,8 metros de diâmetro externo e de 0,5 metros para diâmetro interno. Quanto à composição inclinada, nós temos uma inclinação de 1 na horizontal para 5 na vertical, e a distância entre os eixos dessas estacas é de 1,4 metros. Agora abordaremos a estrutura principal do pier, com todos os seus blocos estruturais alocados. Utilizaremos como exemplo aqui as medidas calculadas para o navio de 60 mil toneladas de porte bruto, que é justamente o maior navio contido na tipologia estudada. Notem que as dimensões de largura e comprimento são um pouco maiores do que as mínimas calculadas, e essa disparidade se deve ao fato de que o grupo visou medidas que permitissem uma relativa simetria no pier, principalmente quanto à alocação de vigas transversais. Essas considerações de simplificação quanto às medidas de largura e comprimento foram adotadas para todos os 11 navios contidos na tipologia deste estudo de caso. Quanto às dimensões que vão permanecer constante durante as modelagens, podemos destacar aqui a espessura de laje, que será sempre de 0,5 metros, as dimensões de vigas, que são de 1,5 metros de largura por 1,2 metros de altura, e também a questão dos capitéis, que são elementos estruturais ainda não apresentados, que têm a função de distribuição homogênea de carga para a estaca. Ela se localiza, portanto, entre a estaca e o vigamento. As medidas destas variam de acordo com as composições verticais ou inclinadas, sendo que, para as composições inclinadas, possuem 3 metros de comprimento por 1,6 metros de largura e 0,25 metros de espessura, e para as composições verticais, elas têm a largura de 1,6 metros por comprimento de 1,6 metros e também 0,25 metros de espessura. Por fim, resta explicar os paramentos. Os paramentos são blocos estruturais com a função de apoio das defensas utilizadas no pier. Os paramentos são relativamente isolados da estrutura principal e, em situações reais, a junção entre eles e o bloco principal é feita por meio de uma concretagem em loco. As figuras aqui demonstram as medidas principais utilizadas para os paramentos utilizados nas 11 modelagens. É válido ressaltar aqui 3 pontos. Os paramentos não possuem vigamento em sua composição, e os seus capitéis têm medidas reduzidas quando comparadas aos capitéis utilizados nos estaqueamentos verticais da estrutura principal do pier. Também é válido ressaltar a ausência de vigamento para essa composição, e principalmente o ponto de que, numa situação real, esses paramentos são dimensionados conforme a medida de defensa. Por fim, os paramentos nas modelagens distarão uns dos outros 30 metros. Bom, feitas todas as considerações quanto ao projeto e as dimensões da estrutura em si e dos seus blocos estruturais principais, podemos agora prosseguir para a programação, que é justamente o momento de modelagem computacional e automatização da confecção dessas estruturas no software. Como mencionado anteriormente,
As modelagens são confeccionadas a partir da junção de 3 ferramentas que trabalham em conjunto, sendo elas o Excel, o Dynamo e o Revit. Eu vou falar um pouco agora sobre a função do Excel dentro deste contexto, a começar pelo estimativo de custo. Para um estimativo de custo realista, é evidente que muitas considerações são feitas. É um estudo bastante detalhado e o qual não aprofundamos aqui. Para que o nosso estimativo de custo fosse realizado, nós levamos em consideração 3 peças-chave, que são elas o volume de concretagem em loco, a metragem de estacas para as fundações e a metragem de trilho de portainer e quantidade de defensas empregadas para cada um dos piers. Também vamos destacar aqui o BDI utilizado de 20%. Esse BDI é bastante usual para obras portuárias e, basicamente, o BDI é um índice que auxilia no estimativo de custo e ele emprega a questão de valores indiretos, de valores que não compõem os materiais de construção em si. Leva em conta fatores como mão de obra, por exemplo. É válido ressaltar que esses valores foram retirados de arquivos do acervo pessoal do professor Diego Cartacho. Por fim, chegamos a um custo estimado por metro quadrado de pier de R$ 14.446,61. Ainda falando sobre as funções do Excel dentro das modelagens, temos agora a interface, que é justamente o local onde o usuário hipotético poderá se comunicar com o programa. O usuário deverá escolher qual é o porte de navio que ele quer para conceber o seu pier, vamos dizer assim, conceber o pier de interesse. É válido ressaltar que nessa interface também já aparece o custo estimado para cada uma das opções. Sempre que ele escolhe, a mudança é feita automaticamente. O Excel trabalhará conforme a escolha, criando listagens que servirão de referência para a alocação de elementos estruturais do pier na modelagem computacional. Ao lado da interface temos a imagem do comando FilePath, que já é um comando utilizado no Dynamo. Esse comando justamente pega todas essas listagens compostas no Excel a partir da escolha de opção para que ele possa trabalhar dentro da modelagem computacional em si. Aqui podemos ver a rotina responsável por retirar as informações das dimensões do pier. Dimensões essas que vêm do arquivo salvo de Excel, que o usuário salvou. No destaque 1, observamos o nó File from Path. Esse nó ele é responsável por achar o arquivo no caminho executado pelo FilePath, que foi apresentado no slide anterior. Já o destaque 2 é o nó responsável por fornecer para a rotina o nome da página em que essas informações estão inseridas, que no caso é na folha dimensões. Lembrando que as dimensões geradas estão de acordo com a escolha feita na interface. Se for feita a escolha 1, as dimensões serão da escolha 1. Se for feita a 7, as da 7, e assim em diante. Depois de retiradas do arquivo de Excel, as dimensões são levadas até os nós que fornecem os dados de comprimento e largura separadamente, que são esses dois apresentados na direita. Esses nós eles serão responsáveis por levar para o resto da programação as informações de largura e comprimento do pia em questão, sempre de acordo com a opção escolhida, sempre que necessário na programação. Após a rotina para gerar o comprimento e a largura do pier, foi executada a rotina para a inserção dos níveis no Revit. No destaque 1, podemos observar o valor em que os dois níveis serão inseridos, 0 e menos 16,5. Já no destaque 2, podemos observar os nomes dados para esses níveis, que foram piso, para o de valor 0, e funde, para os de valor de menos 16,5. Com a rotina de níveis pronta e executada, podemos observar os níveis já alocados no Revit, como na imagem. Repare que o nível do piso está em 0,0 e o do funde está em 16,5 metros de profundidade, assim como dito no slide anterior. Com os níveis prontos e alocados no Revit, foi feita a rotina para a alocação da laje. No destaque 1, podemos ver o nó responsável por gerar um retângulo a partir de 4 pontos, onde será inserido um tipo de laje, que é mostrado no destaque 2. Essa laje ela já foi programada no Revit com espessura e material definido. Vale ressaltar que esses 4 pontos de inserção
São pontos fornecidos através do nós de largura e comprimento. Então, dependendo da opção escolhida pelo usuário, o retângulo vai mudar, mudando assim o tamanho da laje também. Aqui nesse slide temos a imagem da laje alocada no Revit após a rotina ser executada. Depois da alocação da laje no Revit, foi feita a rotina para a importação de dados para a alocação dos eixos. Primeiramente, o dos eixos do backreach. Essa rotina ela foi feita porque, como existem diferentes tamanhos de piers, a quantidade de eixos muda entre eles. Por exemplo, a quantidade de eixo no pier do tamanho da opção 1 não é o mesmo da opção 3, nem o mesmo da opção 5. E o destaque 1, aqui presente, é o nó que consta o nome da página do Excel onde estão essas informações e mostra o nome eixos backreach. A rotina seguinte, que é a rotina presente nesse slide, ela é responsável para a importação de dados para os eixos da outra região do pier, a região entre trilhos. O destaque 1 nos mostra o nome da folha que contém as informações necessárias, que é a que tem o nome eixos entre trilhos. E já no destaque 2, podemos observar um nó muito útil quando se trata de resgate de informações do Excel, o nó listclean. Quando se pega valores de uma planilha de Excel no Dynamo, alguns valores nulos vêm junto, valores que não nos interessam. E esse nó serve justamente para retirar esses valores e realmente limpar a lista. Com a importação de dados feita, foi elaborada a rotina para o posicionamento desses eixos no Revit. Nos destaques 1 e 1', podemos observar o nó em que é feito o espaçamento dos eixos. No caso da região backreach, é de 6,5 metros em 6,5 metros, e na região entre trilhos é de 4 metros em 4 metros. Já no destaque 2 e 2', são os nós em que são feitos os eixos, onde é preciso um ponto inicial, onde ficará a identificação do eixo, eixo 1, 2, 3, e um ponto final, que é onde o eixo finaliza. Depois de finalizada a rotina dos eixos transversais, foi realizada a rotina dos eixos longitudinais. Esses, por sua vez, terão letras como identificação, como podemos ver nos destaque 2 e 2'. No destaque 1, podemos ver um nó que mostra o ponto de início do eixo. Foi empregado esse valor para a identificação desse eixo não ficar posicionado em cima da linha de borda da laje. Vale ressaltar também que esse valor também foi empregado nos eixos transversais. Com todas as rotinas de eixos finalizadas e executadas, temos esses eixos alocados no Revit, como mostrado na imagem. Observe o espaçamento entre a identificação do eixo e a laje. Esse espaçamento que estava sendo mostrado no slide anterior através do destaque. Repare também que os eixos longitudinais estão com identificação de letras e os transversais com números. Com os eixos finalmente alocados, elaboramos a rotina para o posicionamento das vigas transversais. Lembrando que essas vigas estão posicionadas a cada 104 metros, por toda a extensão do pier. Sendo assim, variando a quantidade de vigas quando varia o tamanho do pier. No destaque 1, podemos observar o nó responsável pela inserção do elemento estrutural, que no caso é a viga, assim como mostrado no destaque 2, nesses espaçamentos de 104 metros. Já no destaque 3, podemos observar a distância que o elemento é posicionado em relação ao nível de inserção, que é o nível piso. Esse valor se dá por conta da espessura da laje, e as vigas elas são inseridas logo abaixo da laje. A rotina presente no slide é a rotina responsável pelo posicionamento das vigas longitudinais. Essas vigas elas possuem dois espaçamentos diferentes. O espaçamento presente no destaque 1, de 6 em 6 metros, que é o espaçamento da região entre trilhos, e a do destaque 2, que é de 4 em 4 metros, da região backreach. Note que nesse último depende do tamanho do pier. Sendo assim, quando o tamanho do pier muda, dependendo da escolha do usuário, a quantidade de viga também vai mudar. Com as rotinas finalizadas e executadas, é gerada a modelagem 3D no Revit, assim como podemos ver na imagem. Note no destaque que os três primeiros espaçamentos, estes sendo os espaçamentos da região entre trilhos, é diferente dos demais, que são os da região backreach,
assim como dito no último slide através dos dois destaques. Sou Stephanie Gomes e irei dar continuidade na construção da rotina. Vou explicar sobre os tipos de estaca e onde elas estão sendo usadas. Este nó, que está destacado, contém a aba do Excel com as coordenadas das estacas verticais, ou seja, onde elas estão posicionadas. O eixo da estaca e o eixo do capitel é o mesmo, por isso a inserção de dados é a mesma. Para as estacas inclinadas, a lógica é a mesma. A diferença é que a aba será de coordenadas das estacas inclinadas e não das verticais. Neste slide, há dois destaques a serem esclarecidos. No primeiro, é especificado o tipo de família inserido no ponto já resgatado da estaca vertical, que é o capitel 1. Já no segundo, será a distância que foi inserida entre o capitel e o nível do piso, de 1,7 metros. Essa distância se dá pela laje e das vigas, porque o capitel está localizado embaixo das vigas. Esta é a outra família inserida, que se refere ao capitel 2, que tem suas dimensões diferentes ao primeiro capitel, já que essa família faz parte da composição inclinada. Aqui nessa imagem, temos como entender melhor como esses capitéis são e como estão alocados no Revit. Dá para ver a diferença da dimensão que citei anteriormente. Neste destaque, inserimos outra família, desta vez referente às estacas verticais. A estaca vertical está localizada no nível da fundação. Após a rotina executada, podemos ver no Revit o resultado das configurações da estaca vertical, como mostra essa imagem. Na programação das estacas inclinadas, o destaque 1 é referente à composição inclinada, que são duas estacas inclinadas, uma para cada lado. Este nó é responsável por buscar essa família e aplicar na estrutura do pier no Revit. Com a rotina executada, estão aí as estacas inclinadas que citei e descrevi no slide de programação. O primeiro destaque mostra que o comando se inicia em 10 metros de distância e o posicionamento dos paramentos é separado de 30 em 30 metros e que ele depende do tamanho do pier. Sendo assim, conforme a mudança de opções do usuário e o tamanho do pier for menor ou maior, vai mudando a quantidade de paramentos. Já no segundo destaque, é a parte superior do paramento, que é onde fica o capitel. Visto de cima, seria a continuação da laje. No terceiro destaque, é imputado o capitel do paramento, já que ele tem dimensões totalmente diferentes dos outros capitéis. No quarto destaque, é a estaca deste paramento, pois ela é um pouco mais comprida, e essa estaca é maior, pois não fica embaixo da composição, que as demais estão localizadas. E por último, o quinto destaque, que fica a parede de impacto, que é onde vai a defensa. Após elaborada a rotina, obtém-se os paramentos. Como na descrição da programação do Dynamo, a estaca está fixada diretamente no capitel, e o capitel está embaixo da laje do paramento. E à direita da estaca está a parede de impacto, onde a defensa será instalada. Este é o resultado da modelagem. Esta vista nos permite ver o conjunto de elementos criados pelo grupo e como eles são organizados na estrutura. Como no slide anterior, esta imagem mostra a modelagem finalizada, mas vista de cima. Assim é possível ver a laje e toda a sua extensão sobre as estacas. Esta é a rotina modificada do Dynamo. Aqui estão todos os comandos para criar a modelagem no Revit. Consideramos que o projeto teve um ótimo desenvolvimento e atendeu às nossas expectativas. Foi alcançado o objetivo de automatizar a confecção de modelagem dos piers, de container e agora incluída a estimativa de custos dos empreendimentos. E sobre os potenciais de evolução, diríamos que seriam inclusões de muitas considerações, como por exemplo os tipos de solo, em que as estruturas seriam implantadas, especificações técnicas que tornam o software cada vez mais preciso. E por fim, sobre a aplicabilidade,
Esse tipo de programação não precisa ser usado apenas em obras portuárias, mas sim em vários ramos da construção civil, sendo outro exemplo do potencial que esse projeto tem. Esta foi a apresentação da segunda etapa de entrega do TFC. Obrigada pela atenção de todos. O conteúdo foi feito por Guilherme Otramari, Matheus Ferreira de Carvalho e Stephanie Correa Gomes.